Agora sim, a reta final, e a reta final é para falar de Flamengo, porque o contrato do Bruno Henrique está assinado pelo presidente Rodolfo Landim. Mais 3 anos de contrato para o jogador que faz 33 agora no dia 30 de dezembro. Não trava a língua. 33 no dia 30 de dezembro. Contrato até os 36, né? O Bruno Henrique, a gente sabe, para mim, melhor jogador de 19, sei que muita gente concorda com isso. Sim. Teve a questão também física ali de queda de rendimento. E acho que já se modificou um pouco, capitão, com o Tite, né? Basta ver que joga pela direita, acaba entrando por outro lado ali. Queria saber a opinião sobre o tempo de contrato, já que já estava encaminhado, tudo acertado financeiramente. E agora assinado por mais 3 anos. Então, Daniel, eu acho justa a renovação. O Bruno Henrique, ele é importante para o Flamengo, ele já tem um conhecimento do dia a dia, é um vencedor. A gente percebe o Bruno Henrique motivado, né, quando entra em campo. Hoje atua de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente conhece muito o Bruno pelo lado esquerdo, hoje a gente já vê ele jogando pelo lado direito. Em alguns momentos ele faz um segundo homem de ataque, né? Pisa um pouco mais na área, joga um pouco mais centralizado. Então, eu acho que é uma renovação que faz muito bem ao Flamengo. Eu fico com um pouco de, uma colocação com relação ao tempo de contrato. Eu acho que 3 anos, né, com um jogador de 33 anos, o Bruno também, ele tem um históricozinho de lesão, enfim, a gente torce para que isso não se repita, que não aconteça mais, que ele consiga jogar os 3 anos que ele tem de contrato em alto rendimento, mas eu tenho um pouco o pé atrás com relação a esses contratos mais longos com jogadores com uma certa idade, assim. Na minha opinião, acho que seria muito mais justo, tirando o interesse de outros clubes, né? Aquela movimentação de que, eu vou perder o jogador. Mas, assim, para mim seria interessante um ano mais ou no máximo 2 mais 1 ano para ser conversado no futuro. Mas o Flamengo decidiu, né? Talvez por uma pressão também de um outro clube com relação à contratação. Presidente, imagina a torcida do Flamengo se ele vai jogar no Palmeiras. Não dá. Isso acho que motivou. Eu acho que no Palmeiras, para o Palmeiras, o Flamengo não ia liberar. O que me parece estranho, mas assim, não quero ser leviano em pensar isso, mas me dá o direito de pensar assim, que é o seguinte: em outubro o Palmeiras falou que queria, não, vem cá, não, então você fica com a gente. O Flamengo não queria 3 anos, esse papo 3 anos veio a partir da conversa. Não, então a gente faz em 3 anos, só que o Flamengo não assinou, né? O Bruno foi lá e assinou. Aí o Flamengo ficou esperando para assinar hoje, sexta-feira, hoje, 8 de dezembro. Por quê? Será que se aparecesse um outro clube que não fosse o Palmeiras, o Flamengo não conversaria? Não sei. Mas, enfim. O Flamengo está tratando as renovações com muita calma, né? O Everton Ribeiro teve uma proposta de 1 ano, e também todos eles depois já desse período de sair sem multa, que são aqueles 6 meses finais. Não sei se venderia, Mauro, mas assim, não é comum, né? Da forma que foi. Não é comum, mas assim, que bom que tenha ficado, né? O Bruno tem uma história lá, como disse o Fábio, tomara que não se machuque, né? Porque ele é um jogador muito importante. E acho que também tem a ver um pouco, esperar, vamos ver, estava chegando o Tite, né? Vamos ver como é que o Tite vai utilizá-lo e tal. Sim. Né? Vamos ver se o Tite vai aproveitá-lo e tal. Não é novidade o Tite, eu fico ouvindo ver o Tite usar do lado direito, porque o Tite usou o Bruno Henrique do lado direito na seleção. E aí o torcedor do Flamengo ficou enlouquecido com ele. Levou pra lá pra jogar do lado direito. Na primeira oportunidade que o Tite foi dar pra ele, pôs na direita. E a da época... E não é o lado mais confortável. Não, é o lado mais confortável pra ele e tal. Então, assim, que ele estivesse treinando com o Tite na direita, até não me surpreende. E também do lado esquerdo, ele era soberano, mas o Cebolinha começou a jogar muito bem. Sim. Aí o Tite falou, ou alguém cutucou o Matheus, o Kleber Xavier... lembra lá, 2019, pusemos ele na direita e tal. Quer ver sei lá, aí vamos aproveitar os dois, então. E aí, de repente, vai se jogar com os dois, o Cebolinha do lado esquerdo e o Bruno na direita. Tem o Luiz Araújo que tá jogando bem também na direita. Essa é a questão. Quer ver? Para te ouvir, Praz, e a gente já entrar um pouquinho nisso que o Mauro falou, porque eu acho que tem muito a ver com o Tite, tanto que o do Gabriel também chegou a ser negociado e também parou no caminho. Só vence no fim do ano que vem. Mas olha a diferença dos números dele com o Sampaoli, né, que é o treinador anterior, e o Tite. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente entender o número de participações, que caiu muito. Ele cai também em participação em gol, né? O que a gente via muito ser o lugar confortável, mas ele aumenta em chances criadas
que é um pouco o que o Tite explora ali com aqueles pontas, né? E aí tem uma outra coisa, já pode colar pra gente um mapa de calor, já que o Mauro falou, eu adoro um mapa de calor. E o dele com o Tite, apesar dele jogar pela direita, é esse aí, Fraz. Pois é. É uma movimentação significativa. Dani, começando pelo assunto do contrato, né? Eu concordo com o Fábio. Eu acho que o que influenciou muito foi a situação do Palmeiras. E assim, a gente tem dois conceitos diferentes, né? Que é preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outro. Preço, quem bota é o mercado. E o mercado precificou o Bruno Henrique mais alto por causa da concorrência do Palmeiras. Assim, e aí, vai de tu não querer reforçar o adversário, porque o Bruno Henrique podia assinar com o Palmeiras e sair livre, né? Só que tem algumas coisas assim que são estranhas, né? Tu não quer perder o jogador de jeito nenhum, tanto que tu oferece, de repente, na nossa visão aqui, um contrato maior do que, de repente, seria o normal para o jogador da cidade, mas tu deixa ele chegar no deadline de assinar um pré-contrato, porque, Dani, eu passei por isso, invariavelmente, o jogador que o clube deixa passar esse prazo é um jogador que o clube, pode querer, pode gostar, mas ele Ricardo, não é um jogador imprescindível. Mas não aí só para fazer o advogado aqui, né, do outro lado, o Bruno teve uma lesão muito grave. Ele, quando estava chegando perto desse período de 6 meses, ele estava fora, porque ele estava tratando essa lesão. Só que quando ele volta jogando muita bola. Mas mais uma facilidade. O cara tá voltando de lesão. Se oferece um e mais um do Fábio... Tudo é como você olha o negócio. Ele se agarra. Ele se agarra. Porque é uma lesão difícil, ninguém sabe como é que vai voltar. Nem o jogador sabe, né? E aí, questão dos números ali, é interessante a análise, a perspectiva, né? O que tu falou, pode se analisar, se enxergar de diversas perspectivas, né? Claro. Os números dele, Sampaoli, são melhores que os com o Tite, né? Muito melhores. Mas o time vai melhor com o Tite. Claro. Por quê? Porque no Sampaoli, o Bruno Henrique era sobrecarregado e ele era um músico tocando sozinho. Ele começou, entre aspas, com os números menos bons do que com o Sampaoli, mas em compensação, o time começou a jogar mais. E o que é melhor? Individualidade nota ou 9, coletivo? Nota 9 ou 11 nota 7, né? Então, assim, pensando no esporte coletivo, eu prefiro esse Bruno Henrique de agora. Porque eu tô olhando o coletivo, né? Não o individual. Concordam? Pega aí, que já tá acabando o tempo. Não, tô pensando da relação Bruno Henrique e Tite, né? O Tite, quando chegou lá agora, imagino, teve que ter algumas conversas particulares. Gabigol, não te levei pra Copa por ficar disso, não sei o quê. Gabigol, tá tudo bem, eu gosto de você, não te levei pra Copa, mas você vai ficar ali no banco rapidinho, tá? Eu gosto tanto que você também não joga, tá? Estreitar a relação. O Bruno Henrique teve uma convocação, que aí ele não vem depois, não disputa a Copa América de 21, e aí a avaliação que se fez é que ele não teria ido bem no 2 toques, campo reduzido. Mas não é o jogo dele. Não, mas pra você ver, mas a comissão do Tite quer, entendeu? Naquela época, imagina, quer esse tipo de coisa, mas ele não é um jogador de aproximação, ele não é para ficar fazendo campo, isso, né? Ele quer campo, ele quer correr, ele quer dizer. Então o Tite também, puxa vida, nem precisa participar mais de 2 toques aqui no Flamengo, não, que só vou botar você para correr e tal. Não sei, né? Porque eu acho que às vezes ele acabou voltando um pouco mais do que o deixa confortável para fazer essa marcação que o Tite gosta. E o outro aí faz, tem né? a questão física, o Cebolinha faz, e faz melhor do que ele. Mas assim, na direita tem o Luiz Araújo, que também faz isso melhor do que ele. Só que ele tem qualidades que nenhum dos dois tem. Então, o que pega, né, capitão? Então, Dani, eu acho assim, o Tite vai trabalhar esse time para 2024 e tem algumas questões a serem resolvidas, né? Se você precisa na beirada de 2 jogadores que ataquem e também ajudem na marcação, talvez o Luiz Araújo e o Cebolinha tenham mais características. Se você precisa de um cara de velocidade e que se aproxime do Pedro, por exemplo, que é o centroavante, e isso o Bruno Henrique faz muito bem. Sim. Então, ele é um cara que tem velocidade, mas quando necessário ele encostar ali no segundo atacante, um cruzamento na área, né? A gente sabe que o Bruno Henrique tem o cabeceio é um ponto forte dele também. Então, são jogadores de características, parece que são as mesmas características, mas não são. Né? São jogadores de velocidade, principalmente Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que gostam de campo, mas o Cebolinha faz essa recomposição com um pouco mais de facilidade e com o Bruno Henrique você ganha esse segundo atacante. Então,
trabalho pro Tite, que Bom ganha pro muito Tite, bem. né? É exatamente. Bom pro Tite, tem um bom tem todas salário, as tem um bom opções. elenco, e tem boas Se o opções. adversário requer um cara que precise voltar para marcar... Exato. Se os dois fossem iguais, era... Não, esse adversário eu vou para cima, então eu vou de Bruno Henrique. E hoje o cara pode fazer 5 substituições. A Primeiro montagem tempo de não grupo tá é a melhor certo, coisa. segundo tempo entra o outro. Quer dizer, só qualidade. A gente tá falando só de jogador de qualidade. Quem Vai ganha vir mais, com né, isso é Mauro? o Tite. E Vai vir mais. Vai vir mais. Pro Flamengo? Ah, certeza, né? Certeza. tem muito dinheiro pra o gastar Tite aí. pegou esse fim de ano, fez a leitura e agora com certeza. E o Flamengo trouxe o Tite justamente para isso, né? Para fazer esse mapeamento, assim, que é um cara de peso e que pode fazer as escolhas. E a diferença do que a gente falava do Corinthians, para ser rápido, é o seguinte. Não, pode vai falar. sair o Felipe Luiz. Vai sair o Rodrigo Caio. Você tá baixando a sua folha. Com esse dinheiro você contrata o De La Cruz, eu não sei quem, e você, no caso do Flamengo, tem dinheiro para comprar esse cara que você vai usar o dinheiro dos que estão saindo para pagar o salário. Diferente do Corinthians, que vai baixar a folha, eu pego esse dinheiro, eu consigo pagar salário. Mas eu tenho que comprar esse cara. E aí? Vou no banco, muito diferente. E o Flamengo, a gente sabe, deve ter reservado uma grana muito boa para contratar e vai vender jogador também, vai fazer dinheiro, enfim. Eu acho que só os contratos que não estão sendo renovados, né? Financeiramente, no Brasil, não tem como competir com o Flamengo. Aí vai dizer, então, não, mas o futebol não é só dinheiro. Não, claro. É processo, é organização, é montagem de time, tem outra. Esses times vão ter que investir, vão ter que ser bons em outros aspectos para conseguir competir com o Flamengo. Porque a diferença é substancialmente, já me falaram, por ano, 300 milhões. Então. Num mandato, num presidente, num mandato, 300 milhões vezes 3, dá R$1 bilhão quase. Não, é muito grana. Muito dinheiro. Mas a prova de que não é só isso que define que foi não é esse só ano, isso. né? O frustrante, 2023 o foi um ano frustrante. frustrante para o torcedor do Flamengo que estava justamente esperando o resultado de tudo isso, enfim. E o Intervalo contrário foi o rapidinho, Grêmio. temos que ir para o intervalo, presidente. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez com mais informações do Flamengo e a renovação de contrato do Bruno Henrique. Para aqueles que acharam que não ia acontecer, dessa vez concretizou 3 anos de contrato com o Bruno Henrique, com o São Paulo e as oportunidades depois que ele voltou da lesão. Ele começou a ser o principal jogador do Flamengo, jogando demais. Depois que o Tite chegou, se eu não me engano, ele estava com uma partida de suspensão e aí o Tite começou a utilizar o Everton Cebolinha, também deu muito certo, e aí algumas partidas o Bruno Henrique acabou ficando na reserva, mas em outras partidas foi muito decisivo também para o Flamengo, e é um jogador sem dúvida espetacular, e que deve sim, e que conseguiu permanecer no time do Flamengo. Mas e vocês, o que acham da permanência do Bruno Henrique? Realmente deveria renovar? Ficou aquela de um contrato muito longo por ele já ter uma idade um pouco mais avançada. Será que realmente valeu a pena? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não se esqueça de dar aquela moral e se inscreva no canal e deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!